Nossa vida é cheia de coisas importantes, mas existem algumas coisas que são prioridades. E a nossa saúde deve ser uma prioridade a cada dia. É por isso que a gente está aqui no ar todos os dias para acompanhar você, para te dar dicas, informações, sugestões e te inspirar também. Eu começo todo o programa trazendo um trecho da Bíblia, um versinho, um ditado, e hoje eu escolhi um trecho do livro Ciência do Bom Viver, que diz o seguinte: na natureza, os doentes sempre encontram algo com que afastar a atenção de si mesmos e dirigir seus pensamentos para Deus. Rodeados de suas maravilhosas obras, seu espírito é elevado, na verdade, das coisas visíveis para as invisíveis. Olha só que pensamento poderoso, saber que temos um Deus criador de toda essa natureza, de todas essas maravilhas ao nosso redor, que criou e que quer cuidar de cada um de nós. Se você tiver uma janela aí, abre, olha para fora, observa a imensidão do céu e tenha certeza de que esse Deus poderoso, amoroso, quer cuidar de você hoje. E você já sabe, a gente vai falar um pouquinho sobre arritmia hoje, é um universo que merece a nossa atenção, na verdade um assunto que precisa de mais esclarecimento. E a gente trouxe aqui o Dr. Everton, que já participou do Vida e Saúde outras vezes, ele é cardiologista. Tudo bem, Dr. Everton? Tudo bom, tudo bem, Teru. Bem-vindo mais uma vez ao Vida e Saúde, esclarecendo temas tão importantes pra gente, viu? Obrigado pelo convite. Doutor, arritmia, muita gente fala, até diz de maneira banalizada, mas não sabe exatamente o que é arritmia. Então, Teru, a arritmia, ela é, de grosso modo, todo tipo de batimento que você percebe. Porque, na verdade, nós não percebemos como é o nosso coração. Ele está batendo ali dia, noite, e nós não sentimos nada. Você agora que está aí na televisão... Está escutando a gente. Você não está percebendo, seu coração está trabalhando. Nós só percebemos em algumas situações especiais. Tá. Ou quando nós corremos muito, ou então quando existe um batimento fora do ritmo. E esse batimento fora do ritmo, ele é aquilo que a gente chama de palpitação ou arritmia. Quem é que comanda o ritmo do coração? Como é que acontece Quem é que rege essa orquestra, digamos assim? Então, o nosso coração, e tem aqui um modelo aqui para mostrar para vocês hoje, ele tem átrios e ele tem ventrículos. Esses átrios, eles têm bem aqui em cima, eles têm como se fosse um marca-passo. Eles como se fosse uma bateria. Ele vai lá, um pisca-pisca, e ele manda o impulso para todo o coração. E o coração, ele bate sempre átrio, ventrículo, impulsionando o sangue para todo o corpo. E ele é uma rede especial, é como se fosse uma estradinha especial que sempre sai o impulso, a eletricidade de um vai para o outro, de um vai para o outro e para o restante do coração. E essa harmonia faz com que o sangue ele vá tanto para o pulmão como também para o restante do corpo de maneira adequada. Quer dizer, que é o batimento que acaba ajudando na distribuição para o nosso corpo? Exatamente, é essencial. Se existe um descompasso, o átrio bate ao mesmo tempo que o ventrículo, você sente um incômodo. Bateu algo fora do compasso. Tá. Entendeu? Então, assim, tudo isso daí já vem programado desde quando nós estamos lá no ventre da nossa mãe. O feto, ele já se desenvolve, um dos primeiros órgãos a se desenvolver é o coraçãozinho, que ele começa a bombear e ele se forma de uma maneira muito especial. Tanto que quando a gente vai fazer o primeiro ultrassom, às vezes a gente nem vê o bebê, mas a gente ouve o batimentozinho ali, que é a primeira coisa realmente. E é um dos primeiros sinais que você tem que a pessoa está viva, né? Que os indivíduos, que aquele feto é um ser vivo. Sim. Certo? E na formação dele tem algo muito especial. O coração, nós vemos agora ele bonitão, assim, desse jeito. Lógico que o nosso coração é do tamanho da nossa mão fechada, tá? Normalmente é do tamanho da nossa mão fechada. Aqui está um pouquinho maior. Mas ele é formado, é quase como se fosse um pastel. Eu vou utilizar esse termo. E ele se fecha. E algumas vezes, para algumas pessoas, quando ele se fecha, ele não se fecha, ele se fecha sim, mas o fechamento dele, ele não se dá da maneira perfeitinha. Então, só numa rebarbazinha,
vou colocar nesses termos, que é um tecidozinho que às vezes ele pode ser um pouquinho rebelde. Entendi. Isso é uma das maneiras de aparecer uma arritmia. Então, já indo para uma primeira pergunta, às vezes as pessoas se dizem assim, olha, tem uma criança que está com arritmia, de onde é que surgiu isso daí? Às vezes foi dentro do útero. E aí, por isso que a gente fala, mamãe, tome cuidado com os cuidados dentro na gestação. Não fumar, não beber, ter uma alimentação adequada. Tem muita gente que acha que o neném ali vai se formar de qualquer maneira. Sim. E muitos pacientes que a gente recebe, nós vamos ver que às vezes não teve algum tipo de problema ou situação, ou deficiência nutricional, também é importante. Também tem a questão genética. Às vezes tem o pai, tem a mãe, tem algum parente que tem tendência para problemas de arritmia. Então, são várias as possibilidades, Isso. mas assim, tem algumas coisas que estão no nosso controle, como, por exemplo, uma mãe que é responsável, uma mãe que ama já o seu bebezinho, Sim. ela já começa a se cuidar a partir da formação, da gestação, né? Exatamente. Agora, doutora, é o seguinte, a gente foi para as ruas, a Rafaela foi saber o que as pessoas sabem, ou se elas fazem exames de coração com frequência. Vamos dar uma olhada como é que anda aí essa galera na rua. E aí, como vai o seu coração? Quando a gente faz esse tipo de pergunta, o que vem na nossa mente? Aquele lado sentimental. Mas não é sobre isso que a gente vai falar hoje. Nós vamos falar sobre a saúde do nosso coração. E aí, como está a saúde do seu coração? Olha, em que aspecto? Você tem cuidado da saúde dele, feito exames? Como que é essa relação? Check-up periódico, exercício, caminhada, corrida. Não, demora a fazer. Por quê? Displicência mesmo, né? Faço exames periódicos mais ou menos uma vez a cada 2 anos. Sei que não é o ideal, a recomendação médica é uma vez por ano, mas de 2 em 2 anos nós vamos lá e fazemos um check-up. Você acha importante estar sempre cuidando do nosso coração? É muito importante, agora eu me descuido. A verdade tem que ser dita, né? Fundamental, né? Ainda mais com o estresse do dia a dia, o estresse do trabalho, né? Hoje as coisas são tão dinâmicas, agitadas e eu acho que é fundamental. Você acha que as pessoas hoje em dia têm cuidado? No círculo em que eu convivo, sim. No meio que eu vivo, sim. Bom, Teru, você percebeu que tem gente que cuida do coração, mas tem outras pessoas que não estão se importando muito com a saúde de um dos órgãos mais importantes, não é mesmo? Mas eu quero a ajuda de vocês aí do estúdio. Existe alguma dica para facilitar esse cuidado com o coração? Fica a pergunta, doutor, será que alguma maneira de se planejar, marcar no celular, o que você sugere? Olha, você fazer, primeiro, aqueles cuidados do dia a dia, estilo de vida, ou seja, repouso, exercício. Tem muita gente que, olha, chega no consultório, estou sentindo uma arritmia, e você vai ver o que é arritmia, é estresse. É falta de repouso. Tem muitos jovens aí que fazendo hora extra à noite no celular, né, doutor? E gosta da rede social e fica lá até altas horas. Questão dos jovens, né? E cada vez mais crianças. Uso de cafeína, uso de estimulantes energéticos. Isso também pode afetar na arritmia, doutor? Com certeza. Inclusive, tem vários casos de intoxicação por energéticos. Teve casos nos Estados Unidos de jovens que morreram por causa de uso de energético, vai para uma balada. E tem gente que ainda faz uma mistura muito perigosa, que é energético com álcool, porque ela acha que está tudo certo. O álcool, ele desestabiliza a membrana do coração e dá mais arritmia. E o energético, ele é como se fosse uma bomba. Você liga o coração no 220. Não vale a pena, gente. Não vale a pena. Agora é o seguinte, a gente tem aqui alguns tipos diferentes de arritmia. Eu nem sabia que existia tipos diferentes. Explica pra gente, doutor. Tem gente que bate o coração mais forte, tem gente que fala, sinto que meu coração vai parar, tá fraquinho. Então, primeira coisa que acontece, tem muitas pessoas que chegam
no consultório e dizem assim, eu estou com uma arritmia. E você vai perguntar o que foi que aconteceu. Ou faz o Holter, que é um exame que a gente coloca na pessoa durante 24 horas. E esse exame, ele vai ver se tem algum tipo de arritmia. E às vezes a única coisa que aconteceu é que a frequência está mais rápida. E isso a gente chama de taquicardia. Taquicardia. O coração bate rápido demais. Note o seguinte, o coração normalmente... E ele bate rápido o tempo inteiro ou ele tem alguns momentos, doutor? Ele normalmente ele tem alguns momentos. Se a pessoa está normal ou é por causa de estresse, causa emocional. Mas tem algumas vezes que o coração bate rápido demais porque um desses feixezinhos que a gente falou no começo, ele é rebelde. Ele assumiu o controle e ele está lá batendo acelerado. Ou pode também ser uma fibrilação atrial, que a gente vai falar daqui a pouco. Tá joia. Agora, o coração normalmente do adulto, ele bate de 60 a 100 vezes por minuto. O coração da criança de 80 a 120. E o seu ritmo cardíaco, ele não é o mesmo todo o tempo. Você, de noite, está dormindo, você vai ver, a frequência da pessoa pode ficar 50, 55. Quando ela está correndo, quando ela está fugindo do cachorro, está 120, 150. Mas isso é para o nosso organismo se adaptar ao exercício. Tá, e existem aqueles momentos que a gente realmente fica mais ansioso. O coração bate mais forte quando você vai ficar sabendo o resultado da prova. Exatamente. Passei naquele emprego, não passei. Então, gera também alteração, né, doutor? Exatamente. São alterações que a gente está falando normal. Se por acaso a pessoa está calma, está tranquila e mesmo assim está muito taquicárdica, é hora de procurar um médico. Pode ter uma alteração endocrinológica, pode ter algumas outras alterações, ou mesmo do coração. O médico vai ajudar a decidir. E no caso da braquicardia, doutor? Da bradicardia? Bradicardia, perdão. As batidas são muito lentas, mas aí é que está. Tem gente que diz assim, o meu coração, ele bate muito lento, mas aí depende. Se uma pessoa está acostumada a fazer exercício físico, o coração, ele realmente vai bater mais devagar. Ele bate mais devagar porque o coração é mais adaptado, ele consegue, em cada batida, colocar mais sangue para dentro do corpo. Olha que legal, com menos esforço. Com menos esforço, isso é bem legal. Agora, muitas vezes, uma pessoa idosa, ela estava tranquila, aí o vozinho começa a ficar meio confuso. Ele fazia todas as atividades normais e você vai ver a frequência dele está muito baixa, ele está com uma bradicardia. Às vezes, aquele feixezinho que era o tamborzinho do coração, que fazia o batimento cardíaco funcionar, ele não está mais funcionando como ele deveria. E aí já é um outro problema. Aí já é um problema que o médico vai detectar e, às vezes, nesses casos, é por isso que é indicado o marca-passo. O que é o marca-passo? Ele é uma bateriazinha que ele vai dar um estímulo no coração, um choquezinho no coração, para acertar essa situação. Mas, se você não está sentindo nada, se você está se sentindo bem, se você não tem desmaio, se você não tem tontura, isso não é sinal de você se preocupar. Tá. Ok? Tem que ver isso com o seu cardiologista. No caso do descompasso... O descompasso ou mesmo a fibrilação atrial, eles podem estar juntos. Então, assim, o coração pulsa com irregularidade. Às vezes você sente uma batida diferente, uma batida estranha. Então, você está aqui e de repente começa a sentir algo aqui uma palpitação. Uma palpitação ou algo aqui na garganta, diferente. De vez em quando dá. Isso daí você tem que procurar um médico, tem que dar uma olhadinha. Você tem que ver como é que está o seu estado de saúde, seu estado de estresse alimentar, como é que estão todas essas situações. Isso daí pode estar associado com, pode ser ocasional ou pode ser uma situação permanente. Às vezes uma pessoa tem um infarto e ela fica com uma cicatriz no coração. Depois dessa cicatriz, ela começa a ter arritmia. Entendi. E ela precisa tomar um remédio para estabilizar. Tá. Ou então, também mudar todo o estilo de vida. E a fibrilação, ela também é um outro tipo de descompasso. Acho que a gente até tem uma tela aqui para mostrar um coração com a desfibrilação. Uma fibrilação. Fibrilação atrial, perdão. Explica pra gente, doutor, como funciona. Bom, você já mostrou como funcionaria normalmente, né? E no caso da fibrilação, que é uma intervenção para ajudar esse processo a acontecer. Imagina uma sala cheia de pessoas e, de repente, só uma pessoa está dando as ordens. E só uma pessoa dá a ordem. É como o coração normal. Okay. Ele diz assim, bate átrio, bate ventrículo, bate átrio, bate ventrículo. Na fibrilação atrial, imagina um mercado.
todo mundo naquela confusão, cada um querendo falar mais alto. Ganha quem gritar mais alto. Então, aqui é o que acontece na fibrilação atrial. Como não tem um comando central, não tem uma pessoa ali com um megafone falando, com o microfone dizendo e dando Direcionando as coisas. tem um pedaço aqui do coração dando ordem, tem outro pedaço dando ordem, tem outro pedaço dando ordem. E quando várias pessoas dão ordem, não tem ordem nenhuma. Vira caos. Vira caos. Então a pessoa vai sentir um batimento irregular. E isso é muito comum, muito mais comum do que a gente pensa. Agora, além de todas essas complicações que a gente pôde ver aqui das arritmias, isso pode gerar sintomas. O senhor falou, por exemplo, uma palpitação fora de lugar, né? Que seria fora do coração. Exatamente. Ou sentir a palpitação, por exemplo, à noite, quando o coração estaria em repouso, né? Exatamente. Quais são os sintomas mais comuns, doutor? Olha, vamos pegar e vamos fazer aqui uma escadinha em relação do sintoma mais simples até o sintoma mais perigoso. Às vezes, o mais comum é a pessoa sentir uma palpitação. Então, vamos começar com palpitação. Você me ajuda aqui, então? Vou deixar aqui, olha. Vou puxar para cá. Palpitação. Aí, às vezes, a pessoa, quando chega no consultório, ela vai dizer que ela tem uma... De vez em quando ela tem falta de ar. Falta de ar. E essa falta de ar, ela pode vir disfarçada, né? Às vezes a pessoa não tá, mas ela tem um suspiro de vez em quando. Ela tem um suspiro de vez em quando, mas quem vai dizer para você se isso daí é uma palpitação ou não é o médico. Às vezes a pessoa diz, não, eu tô com uma palpitação então porque eu fiz um esforço quando eu vim do mercado. Às vezes é só porque você não está fazendo atividade física adequada, tá? Agora, se por acaso começar a aparecer, às vezes também a pessoa quando tem palpitações, ela tem uma fraqueza. Essa fraqueza pode durar alguns minutos. No entanto, tem algumas situações que a gente tem que começar a ficar mais ligado, que esses são os sinais de maior gravidade. A pressão ela pode alterar. E muitas vezes, quando uma pressão altera, junto com a fibrilação atrial, na fibrilação atrial, um detalhe importante é que, como ninguém manda ali, pode se formar coágulos. E esses coágulos podem ir para o cérebro. Que seria... Aqui, olha. Aqui, o coração, ele está... várias áreas aqui estão ativando ao mesmo tempo. Só que tem um saquinho aqui no coração que ele só funciona direito quando o coração ele funciona de maneira uniforme. Se ele não funciona de maneira uniforme, começa a formar um trombo, que é um coágulo de sangue. Perigo! É um perigo. E esse trombo pode ir para o cérebro. E esse trombo indo para o cérebro, a pessoa pode ter um derrame, ok? Ou seja, a coisa é séria, a gente não pode coisa levar a é arritmia. séria. Ainda existem outros sintomas, doutor, como, por exemplo, tontura, dor de cabeça, dor no peito. Esse daí até pode também ser um sintoma até comum. A gente pode até colocar... Podemos colocar aqui. Ele pode estar junto aqui com os outros. Mas se você sentir um desconforto como uma dor no peito ou confusão mental, certo? Ou desmaios, eles estão juntos aqui, vou até colocar aqui confusão mental e desmaio juntos aqui, corra lá para o pronto-socorro. Isso daí é um sinal de muita gravidade. Para arrematar, doutor, uma arritmia não tratada, ela pode evoluir para um problema maior? Pode. Pode evoluir para um derrame, pode evoluir para sequelas para a pessoa. Se a pessoa também tiver algum problema nas coronárias, pode piorar uma situação de um infarto. Mas isso a gente pode falar em uma outra ocasião. E o mais importante também é o seguinte, existem remédios? Existem, tome-os se for necessário, mas o principal que muitas vezes eu falo para os meus pacientes é estilo de vida. Você pega, descansa, você faz as suas atividades, atividade física, repouse mais, evite estimulantes, evite álcool e use alimentos que sejam ricos em magnésio e potássio. Se você não tiver nenhum problema renal. Boa! Alimentos são naturais, frutas, legumes e verduras. Você tem uma dica de algum alimento específico que devia estar no nosso prato todos os dias, doutor? Tem vários alimentos que são ricos em potássio e magnésio, mas eu vou deixar 3 aqui com você. Presta atenção nessa dica, vem cá olhar. São ricos nos 2. Tá. Abacate, que eu acho que vocês vão ter uma receita muito legal hoje. Tem. Vocês têm a banana,
que ela é rica em potássio e magnésio, e você também tem a uva. Mas também você tem nozes, você tem a semente da abóbora, você tem vários outros que também são ricos em um ou outro. Em geral, as verduras, frutas, legumes, elas têm riqueza principalmente em potássio, mas também no magnésio. Muito legal, porque olha, a gente sempre pensa com doença do coração só quando está alimentação, só quando está envolvido gordura, mas nesse caso aqui também a gente precisa pensar nos nutrientes. Doutora Everton, muito boa a sua participação aqui, novamente no Vida e Saúde. A gente vai agora fazer sair um pouquinho aqui da nossa zona de conforto e a gente vai acompanhar o quadro Mexa-se. Vamos conhecer a história de alguém que não fazia nenhuma atividade física e como a atividade física, a caminhada, a corrida, agora mudaram a vida dela. Se você é uma daquelas que faz atividade física uma vez na vida e outra na morte, está mais do que na hora de mudar um pouco de opinião sobre o assunto. É por isso que a gente está aqui no parque, porque a gente vai conhecer uma pessoa que, por causa da saúde, mudou completamente o estilo de vida. Vamos conferir. Meu nome é Márcia Machuca, 57 anos, dona de casa e ex-sedentária. Márcia começou com caminhada, corrida. Conta no dedo, Márcia, quantas atividades você faz hoje? Hoje eu faço corrida, jump, step, body combat, ritmos, fit dance. Ou seja, gente, quem era sedentária, hoje faz tudo isso. Você tem uma relação muito boa com a caminhada e com a corrida. Como é que foi que você despertou esse seu interesse por essa modalidade? Foi há 1 ano e meio que minha vida estava toda sedentária, eu parada em casa, falei, não, tenho que mudar isso. E fui caminhar de segunda a sexta, dar uma volta aqui no parque. Daí uma amiga me chamou para correr. Eu falei, não, eu não corro, imagina que eu vou correr. Falei, não tenho fôlego. Daí foi uma semana, caminha 1, corre 2 postes, corre 1 e assim foi. Hoje já corro 5, dos 5 já fui para 10. A senhora falou que era sedentária. O que a senhora sentiu? O que foi que o médico falou para você quando visitou? Ele falou que eu estava pré-diabética, com pressão alta e que eu tinha que fazer uma atividade. Que eu procurasse alguma coisa que eu gostasse. Gosto de academia, gosto, de fazer caminhada. Então, procurei. Vale dizer, né, Márcia? Tem gente que pensa que caminhada é simplesmente colocar o tênis e caminhar como se estivesse passeando. Não é nada disso. Como é que funciona a caminhada? A caminhada você vai no seu ritmo e focada, né? Porque também você caminhar conversando com a sua amiga que está do lado. Aí tá passeando, tá né? passeando. Como é que foi o iniciozinho da corrida? Porque corrida, quem não tem costume, cansa demais, né? É difícil. Você fica sem fôlego, né? Você parece que vai morrer. Mas é o que eu digo, é a rotina, é o seu dia a dia. É você querer saber que você pode. Falar, eu posso, eu vou conseguir. Consegui eliminar meus 19 quilos. Tô bem comigo, feliz, né? Porque a gente se sente mais feliz, mais disposta. Você faz novas amizades. A sua convivência melhora em casa, melhora com seus amigos. Então não tem desculpa para ficar parado. Não tem desculpa ficar em casa parado. Vamos fazer uma atividade, vamos melhorar esse sedentarismo que você tem, porque você ficando em casa, você tem o quê? Você come, você fica depressiva. Fica em frente à TV, não quer sair da frente da TV. Né? Então, não, e você fazendo uma atividade muda muito a sua cabeça.
contagiante. Você também prepara os seus tênis e dá um jeito de sair, fazer atividade física, consulta o seu médico, mas é importantíssimo se mexer. A gente vai fazer uma rápida pausa agora. No próximo bloco, o Dr. César Vasconcelos vai falar sobre como o medo pode afetar a saúde do seu coração. E ainda tem receita aqui no Vida e Saúde, receita que é pró-coração, patê de abacate com grão de bico. É rapidinho o intervalo, eu já volto.